Hora de conversar com o Eduardo Barão. A gente já tinha dado a manchete lá atrás e prometido que o Barão traria mais detalhes. Promessa cumprida, os Estados Unidos alteram as recomendações de viagens para o Brasil. Olha aí, antes os americanos consideravam que o risco de visitar o Brasil era muito alto e agora é alto. Agora vai, hein, Barão? Bom dia. Fala, Megali, bom dia para você, para Sheila, para Carla, todo mundo no Brasil. Mudou pelo não mútil, né, Megali? É aquela classificação interna, né, do CDC, que é o órgão aqui que controla as epidemias, as doenças ligado, vai mais ou menos ao Ministério da Saúde nos Estados Unidos, né? Mas de qualquer forma, claro que é uma boa notícia. Afinal de contas, o Brasil estava na lista, digamos, mais vermelha possível dessa ida dos americanos para ir. A recomendação continua sendo a mesma para que quem for ao Brasil vá vacinado, para não ter nenhum problema de ser contaminado no país. Mas, de qualquer forma, agora está no nível 3, né? Em vez de ser muito alto, é o alto. Na outra mão, Megali, para aqueles brasileiros que querem viajar aqui para os Estados Unidos, é a pergunta que eu mais respondo nas minhas redes sociais: quando os Estados Unidos vão liberar a entrada de brasileiros? A entrada está liberada, mas não por voo direto. Qualquer brasileiro que quer vir aqui para os Estados Unidos deve ficar 14 dias num outro país, fazendo quarentena, num país que não tenha, digamos assim, as fronteiras fechadas. Caso do México, caso, acredite se quiser, do Paraguai, a Costa Rica. Então você pode ficar 14 dias no Paraguai e depois vir aqui para os Estados Unidos. Data, é o que mais me pergunto também, não tem previsão. Muita gente já chutou uma série de datas aí, o pessoal que trabalha com turismo nas redes sociais, mas até agora não tem nenhuma data confirmada de quando os americanos vão liberar para os brasileiros e também para europeus, por exemplo, entrarem direto aqui nos Estados Unidos. O país, nesse momento, está vivendo uma situação mais complicada da doença. A gente está acompanhando de perto a situação envolvendo os casos de mortes. Por exemplo, tivemos ontem 261 mil novos casos de coronavírus para 1.730 mortes. É um número que tem crescido, por exemplo, na comparação com as últimas semanas. De qualquer forma, a realidade por aqui é muito diferente. Ontem, depois de 1 ano e meio, Nova York viu as escolas sendo abertas para os alunos, quase 1 milhão de alunos. Hoje, os teatros da Broadway serão reabertos depois de praticamente 1 ano e meio. Então é uma realidade que está acontecendo aqui nos Estados Unidos com essas duas situações, com as escolas, os teatros, cinemas reabrindo, com esse aumento de casos e, infelizmente, também de mortes por causa da nova variante Delta e por causa das pessoas que não querem se vacinar. Mas é isso, Megali, não tem uma data ainda de quando os brasileiros vão poder entrar direto aqui nos Estados Unidos sem passar 14 dias num outro país. Ô Barão, para 90% de nós, essas regras draconianas aí não interessam, né? A gente vai viajar para outro lugar. Mas sei lá, para alguém que, não, eu preciso ir para os Estados Unidos porque meu filho tá morando em Boston ou porque, isso, sei lá, eu quero muito comer o cheeseburger daquela esquina de novo, sei lá, o cara quer ir. Você falou que tem que passar 14 dias em outro país, como Paraguai ou México, por exemplo. Mas tem que passar 14 dias no quarto de quarentena ou pode pelo menos passar 14 dias passeando pelo México? Aí depende da regra do país, né? Aí depende da regra do México, depende da regra do Paraguai, depende da regra da Costa Rica. Para o americano pouco importa. O americano quer olhar ali no passaporte, identificar que a pessoa ficou 14 dias naquele país. Se no México, por exemplo, tiver algum tipo de quarentena específica do México, né? O brasileiro pode tem que ficar 2 dias no quarto, depois vai curtir as praias de Cancún, sei lá beleza. Na Costa Rica, que também é outro país que pode ser feito como essa ponte, né? Mesma situação. Então, para o americano não interessa se ele ficou no quarto o tempo inteiro ou se ele ficou curtindo as férias durante esses 14 dias. Mas é um sacrifício, né, Megali? Como você falou, é algo que precisa estar muito afim de vir aqui para os Estados Unidos e principalmente ter dinheiro, né, ter muita grana. Eu já ouvi falar de gente que dá um jeitinho no Paraguai, dizendo que vai para o Paraguai, consegue ali um carimbo, depois volta para o Brasil, fica um tempo no Brasil e aí finalmente na data específica volta para o Paraguai para completar, digamos assim, os 14 dias. Mas é o tipo de negócio que eu convenhamos, não sugiro que ninguém faça.
É, se é pra fazer, faz direito, né? Ou não vá, né, cara? Vá pra outro lugar, porque, sei lá, essas coisas aí, daqui a pouco você vira o novo Ronaldinho Gaúcho, né? Pois é. Com negócio esquisitos com o Paraguai. Muito bem, o Barão, você volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã. Então eu fico chateado com essas notícias, que eu tô doido pra visitar o Barão em Nova York. Lógico. A Covid não deixa e o dólar também não. Um abraço, Barão, até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou falar mais, Megali, sobre uma outra situação que aconteceu hoje na Califórnia. Você conhece muito Conta bem, aí, que é o conta aí. recall. O governador lá vai ter uma eleição para saber se ele continua ou não no cargo na Califórnia. De tempos em tempos, na Califórnia é possível você ter esse tipo de votação da população. Aparentemente ele vai ficar no cargo, né? Mas é algo que tem em alguns lugares aqui nos Estados Unidos, o recall, para saber se o governo está sendo bom ou está sendo ruim. Né, algo que seria, eu sempre acho que seria muito bacana a gente ver também no Brasil, mas é isso. Eu também acho, você aproveita, né, Barão, a estrutura da eleição municipal, já está toda ali, né, o TSE é mobilizado, coloca ali um item a mais. Está satisfeito com o atual trabalho do seu governante? Sim, não? É uma ideia que poderia adotá-la aqui, juntar o recall com uma eventual votação no Congresso, enfim, não é uma má ideia não, para evitar o desgaste até do impeachment, que tem sido cada vez mais comum aqui no Brasil. Então, às 11 horas da manhã no Band News Station, o Barão traz os detalhes. Bom trabalho, meu velho. Até mais, valeu.